Dona Isabel, a gente vai precisar regravar a parte que a senhora contou da sua vida lá no Pena, né? Que a senhora falou que melhorou um pouco porque tinha família por perto, né? Uhum. E aí a senhora contou que costurava, aí preciso que conte de novo para quem que a senhora costurava, toda aquela história. Eu, quando cheguei no Pena, eu tinha uma irmã que já morava lá. Nessa última vez que eu voltei para o Pena. Uhum. Aí ela estava bem de vida, né? Uhum. E ela tinha máquina. Aí me ofereceu a máquina dela para que eu pudesse costurar para ganhar uns trocados, né? Uhum. Aí levei a máquina dela e comecei a costurar. Aí tem um senhor que chamava João Calmon, tinha uma loja. Aí como ele era muito amigo lá da minha irmã, já, do meu cunhado, aí ele me convidou para costurar para ele. Ele tinha muito peão e precisava de fazer muita roupa. E como não vendia roupa feita, roupa pronta, aí tinha que comprar o tecido e ele me dava o tecido para costurar e era meio a meio comigo. Uhum. Aí eu costurava na máquina da minha irmã e aí dividia o trabalho com ele, que era dono do tecido. Uhum. E com isso fui vivendo, né? Uhum. Tudo bem, os filhos foram crescendo. Aí a senhora falou que seu marido ficava muito com os... O meu marido nunca quis nada com nada, ficava nas janelas com os cotovelos na janela, que falava que os cotovelos dele até assava de tanto ficar com os cotovelos na janela, né? Porque estava com dinheiro no bolso, que tinha vendido o sítio não, a fazendola, na Bahia. Mas como não queria aplicar o dinheiro, porque não confiava em ninguém, não confiava também em tirar o dinheiro do bolso, aí o dinheiro ficou no bolso, mas ficava sem movimento. E se não tem movimento, acaba. E aí ficava com os cotovelos na janela, olhando o movimento, né? E o dinheiro acabando. Até quando acabou o último centavo. Aí quando acabou o último centavo, o homem precisava trabalhar. Mas cadê a coragem? De pegar o pesado que pegava em Minas Gerais, os meus irmãos. Não tinha como. Aí começou a ficar, não ficou muito bom. Não ficou ruim como era na Bahia. Porque aí eu já tinha os meus irmãos já podiam, só que eu não ocupava. Muito amigo, porque a gente foi uma família muito unida com meus irmãos. Mas amigo, irmão, dinheiro à parte. Porque sempre, minha filha, se mistura, não dá nada que preste. Um dia é cobrado. E como eu nunca gostei de ser cobrada, de ser a pessoa me jogar assim, coisas na cara, que me deu, me ajudou. Eu sempre gostei de, com minhas próprias forças, eu seguir o meu caminho, fazendo como dava. Se dava para comer bem, comia. Se não dava, comia o que tinha. E foi assim que eu criei meus filhos e ensinei. Como eu acho que eles todos podem ter orgulho de mim e podem saber. Nunca vi minha mãe ser cobrada. Nunca vi a minha mãe achar uma pessoa para dizer um desaforo para ela. Ou vir na porta dela cobrar. Comprou e não pagou. Uhum. Nem os meus próprios irmãos. Se eu tinha, eu tinha. Se eu não tinha, era deles, não era meu. E foi assim que eu criei os filhos. E graças a Deus, todos me deram muito gosto. Todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida. Então, é como eu já falei antes, sou muito feliz com a minha família.
Muito feliz. E o que eu passei no Pena foi o Zé, que eu falei? Já falei, né? A senhora falou um pouquinho do que a senhora fazia, falou que lá eles foram também para a escola, começaram o Carlos estudar. não queria ir para a escola. Não, o Carlos não queria ir para a escola porque tinha que usar short. E ele só ia se fosse de calça comprida. Como não deixaram a professora chamava Maria Senhora, uma ótima professora. E outra chamava Maria Alice, umas ótimas professoras. Mas ele falou: mãe, de short eu não vou. Hoje já não vou para a escola. E não foi mesmo. Aí tinha um moço lá, um Carlos Chaga, que não sei como, ele teve um convite para ir para lá. Ele tinha uma loja. Para ele ficar lá, acho que mexendo lá por dentro da loja, pagava muito pouco. E mesmo assim ele foi. Aí de lá mesmo, dessa loja de Carlos Chaga, ele teve a possibilidade de entrar nas Pernambucanas de Teofrotão. Aí mudou para Teofrotão, lá mesmo noivou, lá mesmo casou, como todos nós sabemos da história, né? E o mais no Pena, sim, uma vida bem melhor do que na Bahia. Porque é como eu já falei, a minha vida boa, foi até 17 anos de idade. De 17 até os 40, não foi nada boa, não foi nada fácil para mim. Mas estou aqui. Aí a senhora falou um pouquinho de cada filho, É. como eles eram crescendo. E aí os filhos foram crescendo. E um, inclusive, era muito danado. O Zé Antônio. O José Antônio era muito danado. Ele chegou a pegar um dia uma pistola, que chamam de pistola, um revolvinho, né? Chamam de pistola. E foi com um amigo pegar um leite, lá na ponta da ruazinha que tinha. E nisso, quando ele passou, tinha o irmão do amigo, estava deitado, e tinha um revolvinho debaixo do travesseiro. Ele pegou o revólver, acho que achou muito bonito, começou a admirar, atirou na mão dele. A bala entrou de um lado da mão, saiu do outro e ainda bateu no peito. Aí nesse dia para mim foi um horror. Porque quando eu estava no Rio lavando roupa, que a minha filha foi correndo, falando que ele estava morrendo, que eu corri, que cheguei, achei ele nos braços de um amigo lavado de sangue. E ainda mais com um ferimento no peito. Eu falei, morreu mesmo, porque além do mais, com a bala no peito. Aí corri, aí era o trem, a máquina fogo. O trem era daquele Maria Fumaça. Aí estava quase na hora do Maria Fumaça chegar e eu peguei ele de qualquer jeito e pus dentro da Maria Fumaça e toquei para Carlos Chaga. Aí levei o médico, o doutor Fábio. Chegou lá, ele olhou, examinou, limpou, punha o pincel de um lado da mão, saía do outro. Aí falou comigo, não tem nada grave não. Aí teve uma das horas que ele falou, uai, tá doendo? E a bala para entrar, doeu? Aí limpou, aí falou comigo, não preocupe não. A bala não chegou a fazer nada do peitinho dele, porque a bala caiu do cimento e quando voltou que bateu no peito dele não tinha mais força. Aí não entrou a bala e tá tudo bem. Aí levei para casa e tudo bem. Aí passou, cicatrizou e tudo mais. Aí ótimo. Mas sempre foi levado. Ele ia para a escola, levantava cedo, mais cedo do que todo mundo. Ele ia para a escola às 7 horas. Mas ele, 5h30, ele já estava em pé. Aí se vestia de uniforme, que era para mim não desconfiar. Só que quando eu saía, lá em casa tinha uma copa assim fora, que eu saía, a conga, que não era tênis, que pobre naquele tempo não calçava tênis, chamava de conga, as conguinhas, né? E a meia estava lá debaixo do banco.
E ele, ó, cadê o Zé? Ai, cadê o Zé? Mas cadê o Zé? E a escola acabava. Tinha a hora que Maria do Carmo, Maristela chegavam. E cadê o Zé? Aí quando ele vinha com as mãos cheias de um pão que eles fazem lá em Minas Gerais, que chama Brevidade. Aí ele vinha com as mãos cheias de Brevidade. Ó, mãe, que eu comprei! Já para não apanhar, né? Aí eu dava, falava, mas você precisa estudar. Você está fugindo. Não, mãe, eu fui atravessar um pouco o rio muito cheio, Todos os Santos, e os fazendeiros vinham e tinha medo de passar. Ele nadava para o outro lado, pegava o cabresto do cavalo e vinha nadando para frente e o fazendeiro era montado no cavalo atrás dele, para passar o rio de um lado para o outro. Aí ganhava uns trocados, aí voltava, comprava as coisas, que era para mim não brigar, né? Aí quando chegava, já chegava com as mãos cheias do que comprou. E mais na escola também aprontaram. Teve um belo dia que eles pegaram o filtro, ele mais um menino, um amigo dele, chama Jacques, não é vivo, mora em Belo Horizonte. Aí encheram de xixi, e quando foram beber, o filtro estava cheio de xixi. E quem foi que não foi, quem foi que não foi, e a professora botou todo mundo de castigo. Aí tinha uma menina que era linguaruda, esqueci o nome dela. Falou, foi José e o Jacques que mijou no filtro. Aí a professora, pega os dois, vai quebrar, vai lá de junto do rio e quebra, e eu quero outro filtro. Falei, até agora danou, porque além do mais tem que comprar um filtro para poder levar para a escola, porque eles mijaram dentro do filtro, como é que bebia água? E era assim, e aprontava, e brigava com o povo, que ele tinha um rebanho de cabrito, né? Ele criava esses cabritos lá. Brigava com todo mundo por causa desses cabritos, porque os cabritos pulavam na cerca dos quintal dos outros para comer as coisas, e aí com o povo veio o dono. Seu João, seu filho, ó, os cabritos estão acabando com minha roça. E aí o Zé, meus cabritos eu não tiro. Quem quiser que faça a sua cesta, porque meus cabritos eu não tiro. E ficava atrás desses cabritos a vida toda. E foi assim. E o Zé sempre aprontou. Começou a trabalhar muito novinho, ajudava o pai a limpar negócio de aceiro, de cerca dos fazendeiros. Ele sempre com uma foice na mão, ajudando o pai. E trabalhou muito. Trabalhou. Ele. Maristela era muito pequenininha nesse tempo. Não fazia nada. Ela chorava. Qualquer coisa chorava. Maria do Carmo entrou lá bem uns 13 anos. Começou a trabalhar de cantineira na escola. Arrumaram lá para ela, porque todo mundo lá era muito amigo assim da gente, né? Aí arrumou, ela ajudava a fazer a merenda da escola. Ajudava a fazer a merenda da escola, e quando às vezes vinha da escola, né, mas trazia aqueles copão daquela merenda lá. E foi assim. Maristela não me deu trabalho, a não ser um dia que ela prendeu o braço num arame papado lá, que foi um samba danado. O Bada sempre parrudo. Gostava de mentir, gostava de esconder, de não fazer as coisas. Era sempre assim o Bada. Parrudo, não gostava de conversar. Levou um tombo um dia que quebrou, você lembra? Quebrou a cara toda. E ele não foi no médico. Maristela tinha medo dele. Quando via aquela cara dele toda, vai, sai daqui, corria chorando. Ele entrava e saía. E aí estava chorando. Mãe, tira os meninos daqui, mãe, pelo amor de Deus. E foi assim, como o Carlinhos saiu muito cedo de casa, aí o Zé já foi crescendo trabalhando, Maria do Carmo também. Até a gente mudar de Pena para São Paulo,
Maristela e o Bada não trabalhavam. E o Nilson era pequenininho e o Ivan veio. O Ivan veio com o quê? 6 anos, né? Uns 5 ou 6 anos quando nós mudamos para aqui. E aqui começou todo mundo a trabalhar. Maristela, mas o Bada ainda estudou, bem que o Bada fugia da escola direto. Quando caçava ele no colégio, chegava lá, a professora falava, uma semana que não veio aqui. E esse aí me deu trabalho, assim. Esse aí. O Zé nas malinagens. E o Bada nas irresponsabilidades. E os outros não. Os outros não. Maristela foi muito responsável, o marido do Carmo muito responsável. O Zé, apesar das traquinagens, responsável também, trabalhador. O Carlinhos, os outros 2, menor, que faleceu, e esse que é caçula também, que foi criado aqui, também não gostou muito de estudar, que podia hoje ser formado, porque os outros eu não tive capacidade, e ele eu tinha já capacidade, porque os irmãos já queriam pagar para ele estudar. E quem disse que ele quis? Hoje é como você vê, é um motorista, vive arrastando um caminhão para cima e para baixo, mas é o meu filho, trabalha para viver, não deve nada a ninguém, tem a vidinha dele, né? E essa é a vida dos meus filhos, essa é a minha família. Aí a senhora tinha falado que o Carlos casou com a Evalci, veio para São Paulo. É. Aí aqui na casa dele já tinha várias pessoas da família dela. Mesmo assim eles abrigaram o José e a do Carmo por uns dias. Até eles conseguirem alugar uma casinha deles. Começaram. Que era na Rua Geni. Na Rua Geni. Né? E a senhora já tinha vindo para São Paulo uma vez conhecer. E depois que eles alugaram essa casinha, vocês vieram para ficar. Veio para ficar. Aí, a partir daí que a gente ia começar a falar agora. Quando vocês vieram morar nessa casa, como que era a casa, onde ficava? Muito pequena, era 3 cômodos. Além de meus filhos, pelo menos, eu recolhi umas 20 pessoas. Tinha dia lá, né? Que era um deitado por riba da barriga do outro. Porque todo mundo que me pedia abrigo eu dava, porque vinha de lá pra cá procurar lugar para trabalhar. Não tinha onde morar. E ali, Dona Isabel, eu ficava com dó. Agora ele tinha tio que morava já, né? Já. Então. No caminho dele. Que era solteirão. Já morava. Otávio já morava aqui. Não era Otávio, não. Aquele que era solteiro, que morava com a gente. Valdomiro morava comigo. A minha sobrinha, 2 sobrinhas veio morar comigo, Leninha e Delice, né? E fora os amigos deles, que chegava um, acampava lá, chegava outro, acampava lá. E aí minha vida era boa nos pontos, mas eu trabalhava, viu? Porque eu também... Como da casa e banheiro do lado de fora. Eu também costurava, lavava roupa para este povo todo e cozinhava. Era assim minha vida. E o seu marido? Meu marido, ele ficou, de braço cruzado, e ficou. Aí morou um amigo, vizinho da gente, trabalhava no metrô. Aí de tanto puxar ele, levou ele pro metrô. Aí ele trabalhou lá de faxineiro, um tempão, no metrô. Aqui em São Paulo até que ele trabalhou. Trabalhou no metrô, trabalhou como zelador de um prédio que tem aqui perto ali do parquinho. Para encurtar de história, sem saber nem onde eu falo que as coisas mudou tanto. Porque mesmo sem saber nem riscar o nome, trabalhou até de telefonista nesse prédio aí. Então as coisas naquele tempo
era muito melhor. Muito melhor. Do Carmo, ela trabalhava, ela fez um curso na cidade. Quando ela saía lá do curso, que às vezes chegava aí no... Como chama? O colégio. O que normal? Não, o que você estudou? O Calcida. Quando chegava no Calcida, ela mais o Baba já tinha saído. Era meia-noite. Você vê como as coisas mudou. Muitas vezes, os meninos chegavam, eu ficava, porque às vezes ela vinha do curso, encontrava os meninos aí. Estava começando o metrô. A buraqueira do metrô. Aí os meninos chegavam, eu falava, e do Carmo? Falou, não chegou ainda não. Muitas vezes, menina, daí um pouco, batia lá no portão, lá da frente da casa, ela entrava, era o guardinha do metrô que levava ela lá em casa. Ela chegava, os meninos já tinham saído do colégio, aí ela falava, meus irmãos já foram, falava, eu te levo lá. Um rapaz, muitas das vezes levou ela lá em casa. É onde eu te digo, o povo era mais confiável, parece que era mais direito, era mais responsável. E nisso ela fez o curso dela e não parou de trabalhar. E disso pra cá foi trabalhando, até que namorou uns 2 ou 3, não deu certo, depois noivou com esse que é marido, ficou 3 anos namorando e de noiva, casou, como você vê hoje em dia, é casada, tem 2 filhos, tem 2 netos, e os outros também continuam. Maristela começou a trabalhar, também, logo quando ela chegou aqui, ela tinha medo até do telefone. Primeiro serviço que ela foi trabalhar, ela e Leninha. Na Christian Gay, parece que ela chegou. Depois. Tem uma loja que a Du arrumou. A Du arrumou emprego para elas duas. Aí elas foram, mas tinha que atender o telefone. Quando o telefone tocava, uma corria para um lado, outra corria para o outro. A outra falava, atende. Outra, eu não. Atende, eu não. Desse jeito, minha filha. Mas assim mesmo, não sei como ajeitaram elas lá dentro, trabalharam um tempão as duas lá dentro, essa loja lá. Mas o primeiro serviço, o telefone corria atrás delas, e elas correndo do telefone. Era assim. E aí começou, a Maristela também começou a trabalhar, o Bada trabalhou num bocado de firma, só que não ficava em lugar nenhum, porque quando a gente pensava que ele estava trabalhando, no telefone lá da casa do velho que a gente morava, eu tinha direito no telefone. O telefone tocava, o seu finado Antônio me chamava, Dona Isabel, telefone para a senhora. Eu chegava, é da firma tal, estou atrás de Baldomero. Falava, mas ele foi trabalhar. Não, senhora, tem 8 dias que ele não aparece aqui. A senhora vem para assinar, porque ele não está mais aqui, não. Vem assinar e receber o dia que ele estava aqui. Teve uma, minha filha, que eu além de assinar ainda tive que pagar. E essa vidinha, e nessa vida o Bada acabou de crescer, casou, hoje em dia tem 2 rapazes aí, mas irresponsável, a responsabilidade nunca chegou. Só que muito bom. Até o coração, se ele puder, ele tira e dá para os outros. Mas responsabilidade que é bom. Nunca teve e nunca vai ter. Ele não teve até hoje.